Olá, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus estejam sempre em nossos corações. Estamos no Pergunte ao Espaço do Evangelho e hoje vamos refletir sobre a pergunta de M. Lopes. A obsessão pode causar problemas psiquiátricos? Uma pergunta bastante interessante e complexa, porque sua resposta une dois caminhos que muitas vezes se julgam antagônicos: a espiritualidade e a ciência. Vamos definir o que é obsessão, pelo menos uma definição mais próxima. A obsessão consiste em uma ideia fixa, não voluntária, ou seja, são involuntárias, com pensamentos repetitivos, imagens ou impulsos que ocorrem repetidamente na mente da pessoa, levando-a a comportamentos que frequentemente são contra a sua própria vontade. Essa definição é igual nas duas áreas, na ciência e no espiritismo, medicina e espiritismo, se diferenciando apenas que o espiritismo investiga as diversas causas além do corpo físico que podem provocar a doença, como por exemplo a depressão. O entendimento dentro da doutrina espírita amplia a visão, o complementando, define a obsessão como a interferência negativa de um ser desencarnado que já deixou o corpo físico em um encarnado, que o corpo físico ainda não pereceu. Um dos pilares da doutrina espírita é que vivemos várias encarnações, aonde criamos laços de afeto ou desafetos e de alguma forma nos mantemos ligados aos sentimentos gerados nessas relações. Quando deixamos o plano físico, esses sentimentos permanecem exatamente os mesmos. E aqueles que desencarnam podem querer manter o contato mental, influenciando aquele que tem afinidades através de pensamentos ou sentimentos que podem ser de vingança, de amor, de excesso de apego à matéria ou às pessoas. É importante lembrar que essa comunicação só ocorre se os encarnados estiverem na mesma frequência vibratória, por afinidade de pensamentos e sentimentos. Então, a resposta à sua pergunta, M. Lopes, é sim. Essa influenciação dos espíritos obsessores em espaços que nós mesmos, pela invigilância, permitimos ou abrimos pequenas brechas, podem levar as pessoas, sim, a problemas psiquiátricos. A atenção deve ser redobrada nas pessoas que desenvolveram algum tipo de mediunidade, pois são elas que necessitam cada vez mais se aprofundar, estudar e estarem sempre cuidando, como todos nós, com mais atenção, do preparo mental e moral, para não permitirem a aproximação dos seus desafetos, desestabilizando o trabalhador. São pessoas que mantêm um canal mais aberto com o plano espiritual, facilitando essa possível conexão. E que esses estejam preparados também com a possibilidade de auxiliar esse espírito sofredor, amparando, demonstrando que existe a possibilidade da oportunidade de acertos necessários do problema pendente entre os dois. Depressão, crise de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, o toque, a epilepsia, transtorno bipolar de ansiedade, esquizofrenia, demência, são algumas das doenças que estão afetando muitas pessoas. A melhor forma de cuidarmos de nós mesmos e daqueles que se encontram com esse distúrbio é unir os dois cuidados, o espiritual
e o científico. Um não tira a importância do outro. Procurar o médico psiquiatra que poderá ajudar a pessoa com medicações e terapias adequadas e, ao mesmo tempo, ir ao encontro de algum centro espírita, alguma casa de oração, que seja da sua escolha, que lhe deixa tranquilo e lhe gera confiança para um tratamento espiritual de obsessão. O objetivo maior de todos deve ser dar uma assistência à pessoa que está em sofrimento, cuidando de todas as áreas que poderão amenizar os efeitos dessa obsessão em suas vidas, fazendo com que a vida seja mais equilibrada, mais leve e mais feliz. Todo esse processo envolve conhecimento, estudo, autoconhecimento, para que nós possamos aprender a lidar com toda essa situação e podermos ensinar e ajudar aqueles que passam por esses períodos tão complicados. Estamos encarnados para lidarmos com nossas tendências, dando mais ênfase às boas sempre, porque nós temos muitas coisas boas e trabalhando aquelas que ainda nós não superamos. Procure um médico especialista da área e, ao mesmo tempo, fortaleça a sua fé. Mantenha-se firme no que Jesus já nos disse. Vigiai e orai, para nos mantermos na luz do nosso Criador, que está sempre cuidando de nós, de todos, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, e que está sempre à nossa disposição, aguardando somente que nós nos conectemos. Vamos ampliar nossos horizontes, os nossos conhecimentos e as possibilidades e ajudas de cura que já estão tão desenvolvidas nesse momento. Um dia teremos ciência e espiritualidade unidos para que nós todos tenhamos melhor vida física, mental, emocional e espiritual. Que assim seja, graças a Deus.